Fala minha gente, tudo certo com vocês? Estamos chegando aí com mais um videozinho na LA Sports. E aí eu te convido, claro, para que tu te inscreva no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações e o teu like tá valendo demais, porque joga o canal lá para cima, dá aquele up bacana, ajuda, claro, a divulgar o nosso trabalho aqui pelo YouTube. Não esquece de compartilhar esse conteúdo aí com os teus amigos, com a tua família e deixar aqui embaixo tua dica, tua crítica, tua sugestão, teu comentário geral é muito importante para todos nós, tá? Nesse vídeo de hoje, repercutiu o confronto entre Corinthians e Atlético Goianiense, jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Vamos começar dizendo que o time saiu vitorioso nesse jogo, tá? Mais uma vitória da equipe do técnico Vitor Pereira por 1-0, gol marcado ali pelo Mantuan, tá? Em que no primeiro tempo eu tenho, nos minutos iniciais, um timão mordendo muito, né, literalmente, marcando muito forte, pressão pós-perda, que é uma característica da equipe do técnico português, tá? Mas, depois desse ímpeto inicial do timão, é importante citar isso, o Atlético Goianiense equilibrou as ações do jogo e foi melhor no balanço ali do primeiro tempo e em grande parte, né, da primeira etapa, tá? E o Corinthians, incrivelmente, chegou ao seu primeiro, né, e único gol, no caso não só do Corinthians, como também do jogo como um todo, na sua primeira finalização ao jogo, que aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. E eu gostaria de destacar isso para vocês. Muitas pessoas, né, gente, falam sobre jogadores veteranos, medalhões e tal, mas quem resolveu mesmo foram os filhos do terrão, porque a gente teve a participação de 3 jogadores nesse lance do gol. O Duqueiroz, né, que faz uma jogadaça, né, incrível como o volante do Timão evoluiu sob o comando do Vitor Pereira, e ele dá o passe para o Piton cruza na área, e o Mantuan aparece como um elemento surpresa dentro da área e faz o gol de cabeça, tá? Lembro para vocês que antes desse primeiro gol, né, do Corinthians e também do jogo, era um confronto de muitas transições, né, ofensivas e defensivas, e esse tipo de jogo para o Corinthians não era bom, era muito melhor porque o Atlético Goianiense, não à toa, a equipe goiana era melhor no jogo, tá? Isso dificultou porque o Corinthians não tem um time rápido, é um time de muito mais colocar a bola no chão, trabalhar, entendeu? Não é um time rápido, não é um time de grande explosão física, conta com muitos jogadores veteranos, principalmente no setor de meio de campo. Eu tinha o Juliano, tinha também o Renato Augusto, tinha no setor defensivo o Fábio Santos, o Gil, tá? E é importante citar que nesse lance do gol, foi uma das poucas vezes que a equipe do Vitor Pereira colocou a bola no chão e valorizou a posse com seus homens de meio de campo, até que saiu o lance do gol. Então, o que fica nítido, escancarado, a partir dessa nossa última frase que a gente citou aqui, né? Que o time do Vitor Pereira, ele é muito mais competitivo quando tem troca de passe, movimentação, e muito menos quando tem transição. Então, em jogos que enfrentam equipes rápidas, equipes de velocidade, geralmente o Corinthians sofre. E em jogos que é muito mais do aspecto da qualidade técnica, em que eu trabalho a posse de bola, estou muito mais na organização ofensiva, o Corinthians geralmente se sai melhor, tá? Destaco mais uma vez o Roger Guedes sendo utilizado como camisa 9, em que ele não foi tão participativo mais uma vez, e em muitos momentos é importante citar, ele estava isolado, especialmente na segunda etapa, no segundo tempo. O Gustavo Mantuan mais uma vez sendo utilizado, né, ali na ala direita, né? Lembro para vocês que ele não é da função e claramente, né, isso ficou escancarado também com as inúmeras jogadas do Atlético Goianiense construídas pelo setor do Mantuan, em que ele, né, por ser um atacante, não tem tanto cacoete defensivo, digamos assim. Precisava de uma maior cobertura, um maior aparato esse jogador, e por pouco o Atlético Goianiense não conseguiu, no caso, empatar ou até abrir o placar, né, construindo jogadas por aquele setor, tá? O Vitor Pereira escalou o time ali, uma fase ofensiva de um 4-2-3-1, adaptando, né, para um 4-3-3, essa transição acontecia muitas vezes, com o Juliano atuando de segundo volante. Eu tinha os 2 zagueiros, Robson Bambu e também o Gil. Na lateral esquerda, o Fábio Santos. Na lateral direita, o Mantuan. E como meia barra ponta esquerda, eu tinha, no caso, o Piton com o Renato Augusto. Na meia central, na meia ponta direita, o Adson. E mais à frente, com um homem de principal referência, o Roger Guedes, tá? Embora o time não tenha construído essa vitória parcial no primeiro tempo, a gente não pode dizer que o Atlético Goianiense não foi melhor no jogo. Sim, o Atlético foi muito superior no primeiro tempo e o resultado não era justo pelo que as duas equipes haviam apresentado na primeira etapa, tá? O segundo tempo acontece praticamente ali num ataque contra a defesa, em que o ataque
foi o Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense, perdão, a equipe mandante. E na defesa, o Corinthians se defendia, abdicou do jogo. Essa que é a grande verdade. O Corinthians praticamente, né, fez 1-0, né, e 1-0 é o placar mínimo, placar magro. E na segunda etapa, praticamente sentou em cima do placar e permitiu as investidas ofensivas da equipe do Dragão, da equipe do Atlético Goianiense. Abdicou do jogo e isso fica tão nítido que eu vou citar uma informação relevante. O Timão terminou o jogo com 3 volantes, Cantígio, Xavier e Duqueiroz. E no caso, 5 defensores na última linha. Bruno Melo, Fábio Santos, Gil, Robson Bambu e também o João Pedro. Isso prova que o Corinthians abdicou do jogo, né? Claramente, muitas bolas rifadas em que o Timão jogou como um time pequeno. Inclusive, os comentaristas da transmissão abordaram sobre isso e eu concordei demais, tá? Realmente foi uma atuação em que o Corinthians deixou a desejar. Mas continuando nossa análise, embora o Atlético Goianiense fosse muito mais incisivo do ponto de vista ofensivo, criou poucas chances e esbarrou, né, em mais uma boa atuação do sistema defensivo do Corinthians e também do goleiro Cássio, que em mais uma noite muito segura, tá? A equipe paulista praticamente não criou chances, né, de perigo na segunda etapa, né? O Corinthians, muitas bolas assim rifadas, jogadas mesmo assim só para afastar mesmo o perigo e sem nenhum objetivo, tá? E o Corinthians, né, mais uma vez consegue uma vitória no Campeonato Brasileiro, é o líder momentâneo, mas isso vai depender do desenrolar da rodada, né, com o fechamento do placar entre Palmeiras e Atlético Mineiro, que podem ultrapassar o Timão em caso de vitória de alguma das equipes, tá? E eu destaco ainda para vocês que essa é mais uma atuação em que o Corinthians não convence e que o time sofre mais do que joga bem. Embora eu possa destacar 2 fatores. O primeiro deles, o Corinthians tem um time melhor, e o segundo deles enfrenta um time de Z4, no caso, o Atlético Goianiense. Embora o time não esteja fora de casa, tem jogadores como Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, que com certeza elevam o patamar do time do Corinthians, mas mesmo assim a equipe do Vitor Pereira. E ainda abordo para vocês que teve a semana livre para treinos. O Timão, sim, não apresentou evolução nessa semana. Assim, tendo uma semana livre para treinos, esperava-se um Corinthians melhor, com mais poderio, digamos assim. Poderia, né, ter vencido o jogo de forma mais tranquila, entendeu? Sem sofrer tanto. Mas a verdade é que o Corinthians não apresentou evoluções nessa semana livre para treinos do Vitor Pereira. Mas é fato, o resultado, sem dúvida nenhuma, é o mais importante. Assim, com essa vitória, o Timão quebra uma sequência de 5 empates seguidos na temporada, tá? E o retrospecto atual no Campeonato Brasileiro após mais uma vitória são 9 jogos com 5 vitórias, 3 empates e uma única derrota, beleza? O Timão, líder momentâneo da competição. Próximo compromisso acontece na terça-feira, às 21h30, 9h30 da noite, fora de casa contra o Cuiabá. Jogo válido pelo Brasileirão, embora mais um confronto fora de casa é obrigação que o Corinthians vença para continuar na briga aí do pelotão de cima. E no caso, o confronto contra o Cuiabá é mais um que o Timão tem a obrigação de vencer, sem dúvida nenhuma, pela diferença não só de grandeza entre as duas equipes, como também da qualidade entre os seus elencos, sem dúvida nenhuma. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha com os teus amigos, com a tua família. O teu like é muito importante para jogar o canal lá para cima, dar aquele up bacana. Te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, o que também é de suma importância. E te convido para que tu conheça a LA Sports, o nosso canal em que a gente está sempre postando vídeos sobre futebol nacional, futebol internacional, trazendo informações, análises, informações, né, também, como a gente já falou, e também estatísticas e curiosidades para o fã de esporte. Falar em fã de esporte, grande abraço, grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Sports. Analisando esse jogo, Corinthians 1, Atlético Goianiense 0. O Timão vence, mas mais uma vez não joga bem. Grande abraço, galera. Até nosso próximo vídeo falando de Corinthians aqui no canal. Valeu, galera!